Bom dia, nossos queridos irmãos e amigos. Vamos continuar louvando a nosso Deus, né, na presença de Deus. Esse tema é maravilhoso que a gente ouviu, né? E vamos abrir nossa mente, nosso coração, deixar o Senhor Jesus conduzir nosso louvor. 498, Lindo País. Tudo que eu preciso
Vamos agora nos levantar. Vamos cantar no toque. Continuando agora com o nosso louvor ao grande Pai, antes da palavra de Deus, nós iremos louvá-lo com 399, o Senhor é Jesus. Não há lugar pro mal.
Essa mesma reverência, vamos dobrar os nossos joelhos para falar com Deus. Deus amado, Deus santo e bendito, Senhor, este louvor, ó Pai querido, tem palavras tão certas, ó Deus, o verdadeiro sentido de estarmos aqui em um sábado, de estarmos aqui em um domingo, uma quarta-feira, em qualquer dia que seja, é porque o Senhor está aqui, Pai. Amém. E nós viemos para apresentar ao Senhor um culto racional. Pedimos, ó Deus bendito, que o Senhor dos altos céus, segundo as tuas misericórdias, possa nos abençoar, ó Pai, transformando o nosso coração, através de palavras ditas nos hinos, através da tua santa palavra, Deus. Nós queremos, ó Senhor, contemplar, Senhor, nós queremos contemplar a tua glória neste lugar. Amém. Nós queremos ser transformados pelo poder da tua santa palavra, Amém. meu Deus, e nós pedimos que o Senhor nos quebrante, que o Senhor nos ajude, ó Deus amado, a apresentar no teu altar todas as nossas misérias, todas as nossas dificuldades, mas também queremos, Senhor, apresentar as nossas alegrias, a nossa gratidão, e o regozijo de estar na tua presença é grande, Senhor. Por isso nós te louvamos e te bendizemos. Amém. Senhor, continue abençoando a tua igreja, continue despertando o teu povo para uma vida de oração, uma vida fervorosa de oração na tua santa presença. Continua nos despertando, Senhor, para a leitura da tua santa palavra e para lermos os livros auxiliares, ó Deus querido, para a nossa edificação. Nos abençoa, Senhor. Nós queremos crescer na graça, no conhecimento, e queremos testemunhar de que o Senhor está nas nossas vidas e de que muito em breve o Senhor vai voltar para nos buscar. Amém. E nós temos a esperança, Senhor, de ver o Senhor nas nuvens dos céus, e a esperança de nos encontrar com os nossos queridos que já partiram, ó Pai, mas que naquela manhã da ressurreição vão ouvir a tua voz e vão se levantar, Senhor, sem os traços de doença ou morte. E nós te louvamos, ó Deus, pelas tuas ricas promessas, ó Deus, que a cada dia o Senhor tem nos dado e fortalecido a nossa fé. Amém. Fica conosco, recebe este culto, Senhor, que lhe seja agradável. Nos abençoa, é o que nós te pedimos, com coração grato por Cristo Jesus. Amém. Amém. Pai e Igreja, história de hoje, princípios inegociáveis. Minha? Você é aquela minha aluna que falta todas as aulas de sexta-feira? Amiga, depois da aula eu preciso falar com você. Olha, na aula de sexta-feira passada, o professor disse que mesmo tendo ótimas notas, se você faltar acima do limite, você vai bombar. E você viu como ele foi irônico com o professor hoje na chamada? Miriam, você tem as melhores notas da sala. Não é possível que ele vai te reprovar nessa matéria. Aproveita que ele tá aqui ainda e vai lá falar com ele. Professor, eu trouxe uma carta explicando porque eu não venho às aulas de sexta-feira. Sexta-feira à noite para mim já é sábado.
E o sábado é sagrado segundo o quarto mandamento da lei de Deus. Eu tenho me esforçado muito para ser uma aluna com boas notas e eu me importo muito com a sua matéria. E eu posso até fazer um trabalho extra para compensar essas faltas de sexta-feira. Sabe, Miriam, eu lamento muito essa sua crença. Olha o tanto de problema que você vai ter por conta disso. Por que você não pede a autorização do seu pastor? Porque se ele não te liberar, você vai reprovar. Essa não é uma questão que o meu pastor vai resolver. É uma questão entre mim e Deus. É questão de fé nos princípios da palavra de Deus. Mas, se eu tiver que reprovar na sua matéria, paciência, eu vou reprovar. Obrigada, professor. Boa tarde. Você sabe. Eu concluí aquele período com muitas faltas e uma nota baixa, porque o professor aplicava 4 provas por semestre e 3 delas eram sempre nas sextas-feiras. Professor, a única prova que eu fiz na sua matéria nesse semestre eu tirei a nota máxima. Por favor, professor, me ajuda. Vê se consegue não marcar provas nesses semestres nas sextas-feiras. Porque senão, além de eu correr o risco de acabar reprovando por faltas, eu ainda vou ficar com notas baixas. Veja o que o senhor pode fazer por mim. O professor manteve sua posição e marcou as provas para sexta-feira. Mas algo inusitado aconteceu. No dia da primeira prova, houve greve dos transportes e muitos alunos não conseguiram chegar à faculdade. A prova foi então remarcada para o meio da semana. A segunda prova também foi remarcada, porque muitos alunos faltaram às aulas por causa de um jogo de futebol. E a terceira prova também não aconteceu, porque quinta-feira era feriado e a prefeitura decidiu estender a folga também na sexta-feira, decretando um feriadão. Eu então pude fazer as provas e tirei nota máxima em todas elas, mas eu estava com muitas faltas nas sextas-feiras e seria fatalmente reprovada na matéria. Miriam, eu lhe chamei aqui para lhe informar uma decisão do curso. Eu fiquei sabendo que você entrou com um recurso para abonar as faltas da minha aula. E como você já tem créditos em outro curso superior, e por ser uma excelente aluna, uma das melhores da classe, a coordenação decidiu abonar todas as suas faltas da minha matéria. Por conta disso, você está aprovada. Parabéns. Hoje, após vários anos de minha formatura, eu posso garantir que valeu a pena ter sido fiel ao meu Senhor, não apenas em relação à guarda do sábado, mas em relação a todos os princípios que regem a minha vida. No dia da formatura, tive o privilégio de receber um abraço de felicitações daquele professor. Se você também enfrenta desafios, não negocie a sua fidelidade a Deus por vantagem alguma. Confie nas providências daquele que tudo sabe. A obediência e a confiança serão recompensadas. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente.
curvar nossas cabeças em reverência, vamos agradecer a Deus pelas ofertas primitivas. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui nessa manhã, Senhor, e o teu povo trouxe os dízimos, as ofertas da tua casa, para a manutenção da tua casa. Aqueles que já trouxeram, aqueles que já devolveram o seu dízimo para o aplicativo, que o Senhor possa abençoar todos eles, meu Pai. O Senhor vem abençoar cada uma família, no trabalho, onde eles forem, onde pisarem as plantas dos pés, onde colocarem as mãos, o Senhor possa abençoar, porque o Senhor está com eles. O Senhor vem suprir as necessidades de cada um deles. Eu entrego a vida de cada um dos seus ofertantes, aqueles que não trouxeram hoje, que Ele preparou para outro, vai preparar para outro dia, que o Senhor possa abençoar a todos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, crianças. Bom sábado. Estamos meio descolocados hoje, né? Geralmente enche todo o banco. Você viu, né? Hoje eu vou contar uma história muito especial para vocês, para mostrar para vocês como Deus cuida de nós mesmo nos momentos difíceis. Ellen Harmon era uma menina muito estudiosa. Podem vir aqui. Ellen Harmon era uma menina muito estudiosa. Ela sempre estava andando com livros, sempre estudando, e na classe ela era uma das melhores alunas da classe. Naquela época não existiam muitos livros e a professora muitas vezes pedia para Ellen ler para as colegas o que estava escrito nos livros e explicá-las, ensiná-las. E Ellen amava fazer isso porque ela gostava muito de estudar. E muitas vezes a professora também pedia para Ellen ler para os menores, porque ela também gostava muito de ler para os menores. Sabe qual era o sonho de Ellen? Ellen sonhava em ser professora. Esse era o desejo que Ellen tinha no seu coração. Mas um dia, Ellen tinha uma irmã gêmea. E um dia Ellen, sua irmã gêmea e sua amiga estavam indo embora para casa. Ellen com os seus livros, porque ela sempre andava com livros. E uma menina muito maldosa começou a ir atrás dessas meninas e começou a xingá-las. Ei, suas feiosas! Olha só pra vocês! Elas não entendiam o que estava acontecendo e elas começaram a correr. Mas assim que elas começaram a correr, Ellen olhou para trás para ver a que distância estava. E ela levou uma pedrada. E ela desmaiou. Vem ver, pode vir aqui ver. Pode vir. Ellen desmaiou e sua irmã gêmea e a colega estavam desesperadas. E com muito esforço, ela estava desmaiada. Levaram ela para casa. Pode sentar lá. Levaram ela para casa e ela ficou desmaiada, inconsciente, em coma. Sabe por quanto tempo? 3 semanas. Ellen ficou inconsciente por 3 semanas. A mamãe dela estava tão preocupada.
elas chamaram um médico, o médico veio, falou assim, olha, a gente vai ter que esperar, não tem nada que eu possa fazer. E Ellen ficou por 3 semanas desacordada. A pedrada foi tão forte, que quebrou alguns ossos da face de Ellen Harmon, de tão forte que foi a pedrada. E ela, quando ela voltou, depois de 3 semanas, ela recuperou a consciência, ela saiu do coma. E quando ela foi ler novamente, foi tentar ler, as palavras embaralhavam. Ela não conseguia ler. Demorou muito para que Ellen se recuperasse. A mamãe dela, a senhora Harmon, cuidou muito bem dela e sempre orava a Deus, pedindo para que Deus cuidasse da vida dela, para que ela não morresse. Mesmo depois de muito tempo desse acidente, Ellen, quando ia escrever, a mão dela tremia e ela não conseguia escrever. Sabe o que aconteceu? Ellen não pôde mais ir para a escola. Isso a deixou tão triste, porque olha, quando ela ia ler, ela não conseguia acompanhar as outras crianças mais, porque ela tinha dificuldade para ler, para escrever, a mão tremia. Então sua mãe, muito cuidadosa, passou a ser a sua professora. Ensinou ela sobre a natureza e ensinava ela também sobre o amor de Deus. E assim, Deus cuidou da vida de Ellen. E sabe em quem Ellen se transformou depois? Ellen White. Porque ela se casou depois de muito tempo. Ela conseguiu se recuperar do acidente, mas mesmo assim, a história de Ellen White nos conta que ela tinha dores de cabeça, ela tinha dificuldade para escrever, esse tremor na hora de escrever ainda continuou durante a vida dela, mas mesmo assim, Deus cuidou dela, sabe por quê? Porque Deus tinha um plano muito especial na vida de Ellen. E até hoje, nós aprendemos, nós falamos sobre coisas que Ellen deixou escrita para nós, inspirada por Deus. Deus cuidou muito de Ellen Harmon, depois passou a ser Ellen White, no momento mais difícil da vida dela. E isso mostra para nós que quando nós passarmos por momentos difíceis, por piores que esses momentos sejam, Deus está conosco e está cuidando de nós. Ele fica triste quando acontece coisa ruim com a gente. Mas nós estamos num mundo de pecado. E mesmo assim, na Bíblia, Deus promete que vai estar conosco o tempo todo. E Deus está conosco o tempo todo. Vamos fazer uma oração para agradecer a Deus pelo cuidado conosco durante todo o tempo? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada por essa história que, apesar de ter sido uma história triste e momentos difíceis para Ellen, o Senhor nos mostra que o Senhor cuida de nós em todos os momentos e o Senhor tem um propósito para a vida de cada um aqui. Nós te pedimos, Jesus, que o Senhor cumpra o propósito que o Senhor tem para a nossa vida e que muito em breve nós possamos conhecer a Ellen e estar junto com o Senhor lá no céu. Por favor, abençoe o nosso culto e esteja conosco no restante deste sábado, que seja um sábado abençoado. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegou a
Bom sábado, irmãos. Eu, nesse ano de 2023, juntamente com a Fabiana, assumimos um compromisso de tocar, liderar o Ministério das Possibilidades, conhecido como MAP. É um ministério novo na Igreja Adventista e esse ministério tem como objetivo apoiar as famílias que têm crianças, têm adultos com alguma deficiência. E nesse mês de março, dia 21, precisamente, é comemorado o Dia Internacional do Síndrome de Down. E eu, como mãe do Matheus, preparei uma cartinha falando um pouquinho sobre a Síndrome de Down. Eu gostaria de falar com vocês. Vem aqui, filho, com a mamãe. Está com vergonha. Hoje eu quero falar sobre a trissomia 21, ou a Síndrome de Down. Acredito que tenha vindo com um grande propósito até mim. Era um universo totalmente desconhecido, até que começou a fazer parte do meu dia a dia. E simplesmente mudou meu mundo. Porque eu não sabia que existiam pais tão fortes e não fazia ideia o que era empatia. Eu vivia acelerada e hoje eu entendo que é viver um dia de cada vez. Nós não temos lutas diárias, temos lindas superações diárias. E como é gratificante cada uma que vivemos ao lado deles. Um sorriso que simplesmente nos faz sermos cada dia mais fortes. Porém, nós precisamos explicar que os nossos filhos não são doentes, eles apenas vieram com um cromossomo extra e que é cheio de amor.
A síndrome de Down, a trissomia 21, não é doença, é uma condição genética que faz com que eles apresentem algumas características semelhantes. Algumas, porque se vocês conhecerem este universo, vão ver que cada um deles tem características próprias, parecidas às vezes com os familiares e têm seus próprios temperamentos. Eles não são iguais, eles são únicos como todo ser humano. Precisam de estímulos devido à hipotonia muscular, precisam de fisioterapia, fono, terapeuta ocupacional, psicóloga, psicopedagoga e muito mais. A rotina é intensa, mas eles vão andar e falar no tempo deles como qualquer outro ser humano. E o futuro como vai ser? Aprendi dia após dia que, como qualquer outro bebê ou criança, a gente não sabe o futuro. Os deles também não. Apenas vivemos e como é bom viver esses momentos. Mas uma coisa eu te garanto, eles podem ser o que quiserem e com muito amor e estímulo suas vidas serão totalmente normais. O que não é normal é que em pleno século XXI, a mente humana ainda é tão fechada ao amor ao próximo, o amor é tão sutil. Eu sou uma mãe atípica e não preciso encontrar pessoas que sintam pena do meu filho ou achem que ele é um coitadinho, porque ele vai surpreender muito. Acredito no futuro do meu filho, no que ele é capaz. E até onde for o limite dele, eu estarei ali, apoiando, cuidando e amando cada dia mais e mais. E uma coisa é certa. Essas crianças atípicas não querem dizer somente o síndrome de Down. Tem outros, autista, crianças com paralisia cerebral, surdo, cego, mudo, TDAH, entre outros, vieram ao nosso mundo com um único propósito: transformar-nos em pessoas melhores. São os anjos que trazem o amor celeste incondicional. Nós, mães atípicas, temos o privilégio de conhecer o amor de Deus. E precisamos retribuir este amor colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, para sermos uma família feliz. Meu filho Mateus, mamãe sempre vai estar com você. E esse é o meu desejo. Que Deus sempre esteja presente na nossa vida. Porque a luta não é fácil. Mas Ele estando no nosso caminho, em primeiro lugar, tudo vai dar certo. Amém. Amém.
Mateus, André, Rafael, família, sintam-se abraçados por nossa igreja. E conte conosco sempre que precisar. Nós amamos muito vocês e amamos tanto Mateus também. É um privilégio ser mãe, é um privilégio ser pais, e Deus nos dá nossos filhos como presente. Os filhos são presentes do Senhor, para que possa nos moldar, nos abençoar e nos preparar para um dia estarmos com Ele lá no céu, onde não vai ter luta, onde não vamos passar noites em claro, onde não vamos correr atrás de profissionais, para nos ajudar nessa caminhada. Então, que Deus possa abençoar você e todas as mães que estão aqui. Todos os nossos filhos têm necessidades especiais, todos nós. E que Deus possa nos dar sabedoria para trilharmos esse caminho de educação. Eu gostaria de convidar a todos para fazermos uma oração e abençoar assim os nossos filhos e as mães e os pais aqui presentes. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu de sermos pais e de sermos mães. A luta não é fácil, Senhor. Tem os desafios, tem as necessidades, tem as dificuldades, umas mais, outras menos. Algumas mães são mais fortes, outras nem tanto. Mas, ó Pai, nós sabemos que se o Senhor nos deu esses presentes lindos, maravilhosos, é que o Senhor tem um plano na vida de cada um de nós, um plano na vida de cada um dos nossos filhos. Então, ó Pai, eu gostaria de colocar em Tuas mãos a vida de todos os filhos dessa igreja. Que o Senhor possa moldá-los, que o Senhor possa cuidar deles, que o Senhor possa protegê-los, que o Senhor possa suprir todas as necessidades, porque aos seus olhos todos nós somos perfeitos. Independente das nossas dificuldades, das nossas necessidades, o Senhor tem um olhar muito especial para todos nós. Então, gostaria também de pedir uma bênção especial pelos anjos chamado Mãe. Temos nossas lutas, Senhor, nossas noites em claro, nossas ansiedades, nossas expectativas, nossos sonhos com os nossos filhos. E nos perdoa, porque às vezes falta fé, falta acreditar que o Senhor está conduzindo a nossa vida. Mas nesse momento, gostaríamos de colocar a nossa família sob o seu altar. Venha proteger a cada um de nós. E que juntos nós possamos um dia estarmos de mãos dadas, dizendo: esse é o Senhor que nós aguardávamos. E estarmos todos morando juntos, sem preconceito, sem dificuldade, sem problemas, Senhor, contigo nas mansões celestiais. É o que eu te peço e agradeço por Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado. Acho que hoje eu poderia estar dispensado de pregar, né? Fala a verdade. Que culto maravilhoso, né? Tenho certeza que, assim como eu, você sentiu a presença de Deus aqui. Tivemos um testemunho maravilhoso, tivemos aqui também esses momentos tão especiais. E lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente tem uma pessoa próxima a nós, também que é Dal, a Letícia. E com ela, nós aprendemos muito sobre o amor de Deus.
Ali nós vemos muito da pureza que nós muitas vezes perdemos. Na correria, essa plena capacidade do nosso cérebro muitas vezes nos limita a amar de maneira pura, que nós temos uma natureza pecaminosa e muitas vezes cedemos a ela nas buscas de nossos interesses. Então, na convivência com pessoas tão especiais assim, a gente aprende um pouco mais do amor de Deus. E é um privilégio estar aqui com vocês, estar conhecendo aí os irmãos. Já passei por casas, pude estar com alguns e pretendo aí, né, durante esse ano estar com todos vocês. Vai ser um privilégio estar aqui aprendendo com os irmãos. E mais coube a mim hoje trazer a mensagem. E se não puder colocar aí o PowerPoint, fazendo um favor. Bom, para começar, vou convidar vocês, como estão? Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Querido bom Deus, nós te louvamos e agradecemos por esse maravilhoso culto, onde sentimos de fato a sua presença, em tudo que foi falado, ouvido aqui, desde a escola sabatina, também no testemunho do irmão, e essa programação, esses louvores que foram uma bênção ao nosso coração. Agora vamos abrir a tua palavra mais uma vez e pedimos que o Senhor abra a nossa mente para entendermos e recebermos o que o Senhor deseja nos falar nesta manhã. Usa aqui o teu servo, pois sabe, Pai, que se eu somente falar, pode ser as palavras mais eloquentes, de nada vai valer se o Espírito Santo não conduzir essas palavras e imprimir no coração dos meus irmãos aqui. Então peço, Pai, pela tua obra aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. O tema é finalizando a obra. Gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que dentro do contexto, eu e minha esposa já passamos por alguns lugares aí em missão. Foi até onde conheci a família pastoral aqui de vocês, lá em Minas Gerais. E nós muitas vezes dei essa aula mais completa, mas eu trouxe aqui ela resumida para compartilhar com os irmãos. Quando eu olho o mapa do mundo, aqui não está o mundo inteiro, né? Aqui está numa parte mais ali, aqui a África, Europa, temos ali também a Ásia, ali embaixo a Oceania, nós estamos para cá, né? Mas quando eu olho, e eu até quero comprar um dia um globo para ter no meu escritório, porque quando eu olho, eu me leva à reflexão. Eu fico pensando, quem são as pessoas que moram neste lugar? Vocês sabem, não sei se aqui tem um laserzinho, se tem eu não sei usar. Embaixo, esse aqui? Tá embaixo mesmo, né? Tá. Não sei se vocês sabem, aqui está uma região onde é muito difícil acesso, a janela 1040, né? É muito difícil acesso ao Evangelho. A maioria das pessoas que ali estão nunca ouviram sequer falar sobre Jesus. Você já pensou isso? Você nunca ouviu falar do Salvador? Eu tenho alguns amigos por aqui. Eu tenho um amigo no Marrocos, eu tenho outro agora que está no Egito, tenho outro amigo que está aqui na Albânia, perto da Grécia, fazendo missão. Missionários Aleimar. Tem um grupo de amigos que vieram na Índia e aqui contam uma história muito impressionante. Eles montaram um orfanato lá na Índia. Como que eles conseguiam as crianças do orfanato? Eles iam até um leilão de crianças, onde ali as crianças eram vendidas para ser escravas sexuais ou ser oferecidas a ídolos também. Essa é uma história real. Eles iam e compravam essas crianças para trazer para o orfanato. É isso que a gente tem no mundo. Aqui a gente está numa vida totalmente distinta. Nós temos os nossos problemas, mas o que as pessoas vivem aqui, nessas regiões, onde a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, de Estado também não chegou, há muitas coisas impressionantes que acontecem. Convido vocês a ler aquele livro Prisioneiro da China, ou Milagre Após o Outro, 2 livros fantásticos que tem lá na CPB, vale muito a pena, sobre histórias assim. Mas realmente, quando eu olho isso, eu fico falando, meu Deus,
essas pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Outra reflexão que eu faço também é quando estou no avião. E quando eu passo, principalmente à noite, a gente vê isso aqui, né? Luzes. Eu não sei o que você faz, mas eu vou dar essa ideia para você. Toda vez que você estiver viajando de avião e ver essas luzes, pense em imaginar o que será, quem são as pessoas que moram ali, que desafios elas enfrentam. Será que já conhecem a Cristo? Será que já conhecem a verdade do Evangelho? Orem por elas. Orem para que essas pessoas encontrem a luz da verdade. Elas podem estar clamando e precisando de ajuda, mas há algo mais que possamos fazer, né? Na verdade, a nossa missão aqui em Apocalipse 14, nós sabemos que são as mensagens dos 3 anjos, e também uma outra ordem dada por Jesus, diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. E aqui eu uni os 2 textos, né? Para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, tribo e língua e povo. Nós temos uma missão mundial. Nós somos um povo que nasceu para ser missionário. Missionário é a identidade do nosso povo. Missão. E eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor. 2 Pedro. Lá no finalzinho da Bíblia. Antes de Apocalipse. 2 Pedro 3, 10 a 12. Abriram? Quem não tem Bíblia, olha quem está do lado. Vamos ler juntos. Aqui fala, né? Vamos ler o verso 9, tá? Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém ou nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepioso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto, verso 11, que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, quais deveis ser tais com os que vivem em santo procedimento e piedade. Verso 12, esperando e apressando a vida do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, a qual habita justiça. Alguns pontos importantes que nós podemos tratar aqui desse texto, até acho que lemos, né, na lição, não sei se todos conseguiram chegar nesse texto, mas nós lemos na lição. Mas algo que eu quero destacar aqui do texto é uma parte que fala assim, que nós devemos estar o quê? Esperando e o que mais? O que é apressar algo? Já viu, Nene? Adiantar. Então vocês estão querendo dizer que a gente pode adiantar a vinda de Jesus? Não a gente, né? A Bíblia está dizendo. Esperando e apressando. Se nós podemos apressar, nós podemos, ao contrário disso, retardar a vinda de Cristo? Mas o Senhor não sabe já quando Ele vem? Não é Ele que determina a plenitude dos tempos? Ele sabe quando Ele vem. Mas Ele sabe também se seu povo vai apressar ou retardar. Mas Ele sabe, Ele tem um dia. Ele tem um dia que Ele vier. Mas Ele que sabe disso. Agora, se vai ser com atraso ou não, eu creio que é com atraso. Nós vamos ver aqui. Abre a Bíblia de novo. Um pouquinho à frente agora. Apocalipse 7. Aproveitando para falar, não sei se vocês já viram o texto do Espírito de Profecia, que fala que o estudo das profecias causarão um reavivamento no povo de Deus. Venham hoje à tarde aqui estudar a profecia. Estamos quase chegando aqui nesse capítulo, está sendo muito bom. Uma bênção estudar com o irmão que está ali ao fundo. Uma bênção mesmo. Apocalipse 7, 1 a 3.
Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivos, ao qual clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado a fazer dano à terra, ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos os servos na fronte dos servos de Deus. Queridos, aqui nós temos uma imagem: 4 anjos nos 4 cantos da terra. Eles estão prestes a soltar o quê? Os ventos. Ventos são acontecimentos políticos, tempestades naturais, seja o que for, tudo que precisa acontecer para que o Senhor venha. E eles estão prestes a soltar. Quando eles estão prestes a soltar esses ventos ali, saindo pela mão ali, o que acontece? Vem um outro anjo, corre e dá ordem para eles: segura, porque os servos ainda não estão selados. Ellen White tem uma visão sobre esse texto, uma visão impressionante no Primeiros Escritos. Ela fala que Cristo está no santuário intercedendo pelo seu povo. E os 4 anjos estavam prestes a soltar esses ventos. Quando Cristo olha para a terra, para o seu povo, e vê que eles não estavam preparados, não estavam selados, Cristo clama ao Pai e fala: Pai, meu sangue, Pai, meu sangue. E ele pede mais tempo. E o Pai concede mais tempo. E aí vem um anjo, é dada a ordem a um anjo sair rapidamente do céu para esses 4 anjos, para segurar mais um pouco, até que o povo seja selado. Durante muito tempo eu fiquei curioso e eu me perguntei: quando que isso foi cumprido? Será que já foi cumprido? Será que é a realidade atual, passada? Quando? Em 1900, a Ellen White escreveu assim: caso houvesse sido executado o propósito divino de transmitir ao mundo a mensagem da misericórdia, Cristo já teria vindo à terra e os santos teriam recebido as boas-vindas da cidade de Deus. Após 1444, Cristo já podia ter vindo à terra. Então ele tem vários outros textos falando sobre isso, tá? Em 1904 ela escreveu de novo sobre isso. Mas olha só, mas por que então isso não aconteceu? Como a gente viu em Apocalipse, o povo não estava preparado. A obra de Deus na terra jamais poderá ser terminada, jamais, a não ser que os homens e as mulheres que constituem a igreja concorram, ou seja, se unam ao trabalho, né, e se unam, os seus esforços aos dos pastores e oficiais da igreja. Há um erro em dizer assim: bom, eles são assalariados, eles que têm que fazer a obra. Você sabe o que era para ser a igreja no contexto atual? Um centro de preparo e treinamento de missionários para serem enviados. Qual que é o propósito do pastor? Um treinador. Alguém que vai impulsionar a igreja a fazer a obra. Não é ele que faz a obra. Ele impulsiona, treina, capacita a igreja a fazer a obra. Mas o trabalho é da igreja. O trabalho é nosso. E aqui há esse chamado. E há um outro texto também que traz a razão, uma das razões pela qual essa realidade não acontece. Que foram as mesmas razões que atrasaram o povo de Israel a entrar na terra de Canaã. Alguém já leu esse texto? Mundanismo, falta de consagração e contenda entre o povo de Deus. Tem afastado a gente da terra prometida, do recebimento da chuva serôdia, que é o que nos capacita a levar o Evangelho ao mundo. Olha só, uma outra condição que demonstra a razão por que isso não acontece. Nenhum dentre 100 em nosso meio está fazendo qualquer coisa além de empenhar-se em empreendimentos comuns, seculares. Não estamos nem meio despertos em relação ao valor das almas pelas quais Cristo morreu. E essa é a realidade.
Há profecias ali que os discípulos ali, não lembro onde está agora, que falam que, eu não sei se foi Pedro ou se foi Paulo, agora me fugiu a mente, que o amor se esfriaria. Tem também lá no Evangelho. O amor seria esfriado. Queridos, falta amor no nosso coração. Inclusive eu. Todos nós. Sabe por quê? Ellen White acordava à noite muitas vezes preocupado, porque ela via que muitas almas estavam morrendo sem o conhecimento da verdade. Pessoas que poderiam ser salvas estavam morrendo perdidas. E o povo estava dormindo. Há pessoas que eu nunca vou ter contato. Vocês vão ter. E há pessoas que vocês nunca terão contato. Eu terei. E nós temos que estar atentos aos acontecimentos da providência. Um carro que estraga de um cristão, não é para a gente falar, por que isso acontece comigo? Já prepara a arma aí do livro missionário, do que você vai falar, que você vai pregar o mecânico. Se você vai ao mercado, faça isso também. Eu tenho costume agora de andar, eu falo armado, né? Mas armado é com livros que eu compro para doação, para sempre estar doando. E eu estava fazendo uma vez isso, eu fazia isso nos pedágios. E aí eu comprei aquele sem parar, né? Não comprei, era de graça lá do banco. E eu comecei a ficar com peso na consciência, porque Deus estava impressionando que eu deveria naquele momento entregar. Claro que Deus que a gente está com pressa e acaba não podendo, mas uma viagem eu falei, Senhor, então se o Senhor quer mesmo que eu faça isso, me confirme se é de fato, porque às vezes eu entrego aqui e parece que nem faz diferença. Será que faz a gente não ver o resultado, né? Aí eu estava impresso vários textos bíblicos também. Eu estava fazendo uma viagem, a gente viaja muito, entrei no posto e paguei ali o combustível e entreguei na mão do caixa. Ó, para você. Ele falou assim, sério? Para mim? É para você. Ele começou a se emocionar e falou, eu precisava muito disso. Foi Deus que te fez mudar isso. Saí dali com a mente confirmada que isso deveria ser um ministério de sempre estar armado. Andem armados, queridos. Por favor, não editem isso não, que eu estou falando de livros, né? Deus espera a gente. Longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe segundo a sua habilidade. Quando, é uma condição, quando os membros da igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada nos necessitados campos nacionais e estrangeiros, em cumprimento da comissão evangélica, todo mundo será logo advertido, e o Senhor Jesus retornará à terra com poder e grande glória. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Queridos, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Você é um missionário. Mas, Marlon, então será que eu tenho que deixar o meu trabalho, cancelar o que eu estou fazendo, ir para as missões longe? Será que é isso então? Será que todo membro da igreja deveria fazer isso? Alguns serão chamados a fazer isso. Eu já contei aqui para alguns, meu sonho era ser rico. Não é problema de ser rico, tá? Mas meu sonho era, eu tinha um amor a essa situação. No meu caso era um erro. E quando eu estava prestes a alcançar isso, talvez não tão rico, mas do que eu sonhava, né? Ganhar mais de 10 mil, ter todos os benefícios, trabalhando no Tribunal de Contas do estado do Mato Grosso do Sul, só meio período. Deus me chamou para deixar tudo e ir para a missão. Mas Deus chamou de maneira clara. Um dia eu vou compartilhar no grupo lá para vocês os testemunhos que contam isso de maneira específica. Foram os melhores 6 anos que a gente viveu na vida, eu e minha esposa. Muitas situações difíceis, boas, mas o Senhor cuida de nós em cada momento. Cuidou de nós. Mas nem todos serão chamados a deixar, alguns serão. Escutem a voz do Senhor. Mas como então?
que isso funciona? Como eu posso ser missionário se eu sou um advogado? Ou se eu tenho uma empresa? Como eu posso fazer isso? Nesse livro, Parábola de Jesus, página 187, tem algo que nos esclarece isso. Religião e ocupação não são duas coisas separadas, são uma. Eu tenho minha vida espiritual e minha vida secular. Está errado. Não existe essa separação. Sua vida secular precisa ser sua vida espiritual. O seu trabalho precisa ser a sua missão. Vou mostrar aqui um exemplo. Antes disso, nós temos dons naturais que Deus nos deu. Nós temos coisas que a gente gosta de fazer. E nós temos uma necessidade do Evangelho. A união disso tudo é o seu ministério. A união disso tudo é o seu ministério. Eu vou estar aqui ajudando vocês, a gente quer fazer treinamentos, a gente quer ajudar vocês a encontrarem essa realidade de cada um de vocês, ensinar de diferentes formas enquanto nós estivermos aqui. Mas, por enquanto, saiba que a união desses três é o seu ministério. Quais são os seus dons e talentos? Não tenho nada. Isso não existe. Não existe. Não adianta falar. Isso não existe. Você só não descobriu aí. Qual é a necessidade da obra? Tem muitas. Vamos encontrar no seu ministério. Há muitas atividades que podem ser usadas para a missão. Aqui está, vou citar um exemplo agora, poderia dar vários, mas pelo tempo, não vou poder dar vários exemplos. Mas aqui está um exemplo. Uma loja de pneus. Mas quem que é empresário, loja de pneus, pode ser um missionário? Talvez tenha que vender e fazer outra coisa, será? Ele é o maior adventista, o maior revendedor de pneus do Chile. Vamos ver um pouco aqui o que ele faz. Cada cliente que entra lá dentro recebe uma literatura ou um DVD. São 6.000 caminhos a Cristo por semana distribuído. Na parte de cima, ele tem um departamento missionário ativo que ele banca. São 14, naquela época, 14 missionários bancados pela empresa, para dar estudo bíblico, visitações, casa em casa. Ele promove a comportagem também com essas pessoas, para estar visitando ali. Quando você coloca o seu carro, olha o que tem lá. Aqui é os 10 mandamentos, aqui é os salmos. Todo mundo que passa por essa empresa é abençoado de alguma maneira. É levado a refletir sobre Deus. Olha lá. Sinais antes do fim do mundo, ditas pelo Senhor Jesus Cristo. E ali está. Uma forma de usar o seu negócio como seu ministério. A pessoa aqui sabia ser empresária, mas ela uniu isso à missão. É por isso que Jesus não voltou ainda, porque a gente se esqueceu disso. A gente só trabalha. Não estou falando todo, estou falando de maneira genérica. A gente acha que as coisas são separadas, quando na verdade são unidas. E toda, ou na maior parte das ocupações, a gente pode fazer algo. Mas eu já sou aposentado. Minha avózinha. Minha avó, ela é a irmã aqui, que veio hoje. Esqueci o seu nome, irmã? Santina. Ela parece muito minha avó. Fui visitá-la semana passada. A gente chegou lá, ela já nem estava em casa, estava visitando a vizinha. Igualzinha a minha avó. Minha avó sai na vizinhança, visitando, conversando, falando de Jesus, orando com as pessoas. Ela é amiga de toda a vizinhança. O meu avô, quando ele tinha visão, que agora ele perdeu a visão, ele fazia o ministério da visitação. Ele visitava os irmãos que não podiam mais ir à igreja, não podiam estar mais indo por conta de doença, ele visitava na casa. Não importa o que você faça, a sua idade, se você é jovem, se você é adulto ou aposentado, nós temos uma missão que Deus te chamou. Você sabia? Isso eu quero acreditar. Isso é um texto, que eu não vou lembrar onde está agora, mas é um texto que cada indivíduo aqui tem um lugar separado por Deus aonde deveria estar fazendo alguma coisa. Você já se perguntou se você está onde Deus gostaria que você estivesse? Fazendo aquilo que Ele separou para você fazer? Que privilégio! Deus tem algo para você. Ele te chamou. Ele te chamou para fazer esse trabalho que ninguém mais pode fazer.
Um exemplo de uma igreja. Essa aqui é a igreja chamada Colmeia, lá em São Francisco. Olha como ela funcionava e vamos inspirar isso aqui, irmãos. E vamos transformar isso aqui numa colmeia para a glória de Deus. Olha só. Um exemplo de uma igreja fiel. Lá na época de Ellen White. Na manhã do dia 10 de novembro de 1900, sábado, entramos na igreja de São Francisco e encontramos ela lotada até o máximo da sua capacidade. Por que será que estava lotada? Você vai ver o porquê. Porque isso aqui estava sendo feito. Ó. Ao estar diante do povo, pensei no sonho e na instrução que me havia sido dado muitos anos atrás e me senti encorajada. Olhando o povo congregado, compreendi o que podia dizer. O Senhor cumpriu sua palavra. Ou seja, ela tinha recebido uma visão de como deveriam ser as igrejas. E ali ela viu isso sendo cumprido. Durante os últimos poucos anos, a Colmeia em São Francisco tem sido, sem dúvida, uma colmeia muito ocupada. Muitos setores do trabalho cristão têm sido desenvolvidos por nossos irmãos e irmãs. Nele inclui-se a visitação aos enfermos e desamparados, fundação de lares para órfãos e a obra em favor dos desempregados. Ajudava pessoas que estavam desempregadas a aprender novas habilidades para se empregar novamente. O cuidado com os doentes, o ensinamento da verdade de casa em casa, a distribuição de literatura e a promoção de classes ou seja, aulas de culinária e do viver saudável e como cuidar de pessoas doentes também. Uma escola para crianças dirigida no porão da casa de culto na Rua Laguna. Durante algum tempo foi mantido um lar para trabalhadores e uma missão médica também. Na Rua do Mercado, próximo ao Teatro Municipal, havia salas de tratamento que funcionavam como sucursais do Sanatório de Santa Helena. Havia algo parecido ao Cevisa, fora da cidade, e na cidade havia lugares onde pessoas estavam, nossa, deu uma dor de cabeça. Tem um lugar lá que faz tratamentos naturais. Vou lá. Aí tinha irmãos lá, preparados para fazer um escalda-pés, uma massagem, orar com a pessoa. Eram salas de tratamentos. Isso acontecia ali, e a pessoa dali falava, irmão, eu sei de um lugar onde você pode passar mais tempo. Vem cá. Queridos, eu já trabalhei num lugar parecido assim, lá em Minas Gerais. Você não tem ideia do poderoso testemunho que é. Muitos não adventistas, ou pessoas que não têm denominação, não têm religião nenhuma, passam por lá. O impacto que elas têm é tão forte, que elas nunca mais se esquecem. E a maior parte querem conhecer a verdade. É maravilhoso. Um dia eu vou contar mais sobre isso. No dia 15 faremos algo sobre saúde e poderemos falar algo desse sentido. Vamos lá. Próximo, aqui. No mesmo local, ou seja, no mesmo local que tinha essas salas, tinha o quê? Uma loja de produtos naturais. Então, ao lado da loja de produtos naturais, tinha essa sala de tratamento. As pessoas iam lá, falavam do que estava passando, aproveitavam já fazer um tratamento ali com ela. Próximo ao centro da cidade, não distante do edifício Call, era dirigido um restaurante vegetariano, ao qual funcionava 6 dias da semana e fechava inteiramente aos sábados. Ao longo do Caldouro, na parte ali do rio que tinha, era realizado um trabalho missionário a bordo. Em várias oportunidades, nossos pastores dirigiam reuniões em grandes salões da cidade. Assim, a mensagem de advertência foi dada a nós. Meu papel aqui vai ser ajudá-los a... Vocês não estão parados. Eu vejo a quantidade de obra que a igreja tem feito. Eu louvo a Deus por isso, para aqueles que estão enganjados em alguma obra. Mas há muitos aqui que não sabem como fazer, não sabem como colocar em prática a missão no seu trabalho, ou até mesmo na igreja, como tornar isso aqui um centro de preparo para missionários. E a gente vai poder contribuir de alguma maneira, fazendo a experiência que a gente teve aí nesses anos. Queridos, antes de acabar, ainda tem umas coisinhas, mas eu quero passar aqui um vídeo com vocês. A gente já participou de missões, e essas missões acontecem no mundo inteiro. E uma dessas missões está passando um momento difícil. Mas eu vou contar isso depois do vídeo. O vídeo está em inglês. Mas só de você assistir, peço para o irmão que só desliga essa luz aqui da frente, fazendo favor. O vídeo ele vai contar um testemunho. Se você só assistir e não entender nada, você já vai conseguir entender. Mas eu vou estar tentando traduzir para vocês aqui alguma coisinha, tá bom? Eu fiz questão de passar para que a igreja se una nessa questão que eles estão precisando. Pode colocar para ele, por favor. Aqui é na Filipinas. Lá tem um trabalho missionário muito bonito,
que é o testemunho do Daniel e da prima Lui. Eles são um casal americanos. Há muitas praias e há muito também florestas ali. Muitas ilhas e florestas. Many people walk in and out of your life, but only a relative few will leave footprints on your Algumas heart. pessoas passam na nossa vida, mas algumas a gente consegue ficar bem próximo delas. Have some of the biggest hearts ever. They're E tem steeped uma in grande service família. and have laid themselves on the altar of the Pessoas world. que negam a si mesmas, que vivem World changes pelas to the outras, highest order. que querem mudar a vida de outras pessoas. Mission Pavilion Sua here in família. Baltimore, where they first met back in 2015. Primo was working on the surgical team and Daniel on the dental team. Ele trabalhava na parte de dentista e era na parte cirúrgica. And from that initial encounter began a special connection and friendship. They didn't fall in love, but rather they grew in love as they allowed the E Lord eles to se love. conheceram na missão e se casaram na When missão. they first met on that mission trip here in the Philippines. And I had the high honor of officiating their wedding Eles se casaram lá, 7 years later. bonitinho, né? One of the most special things I've ever witnessed Ela é was médica. their very first kiss. Ele é They both dentista e saved the piloto. marriage altar. Poderia estar ganhando muito dinheiro nos Estados Unidos. To serve others as a mission helicopter pilot. Eles ganharam esse He is the helicóptero best seat in aqui the house. The front row seat to the stunning para poder view ajudar essas pessoas que moram. Muita gente I mora was na so blessed to floresta. share that role with him as he gave me my first helicopter flight lesson. Not only is Daniel a helicopter pilot, he is also Ele é flight mecânico também, de helicóptero, ele consegue fazer isso. and he is the only helicopter pilot in this region. The one and only Então, um exemplo dele resgatando, porque pessoas moram na floresta safety by helicopter. e demoram dias para chegar até o hospital. E ele consegue levar as pessoas em 10 minutos. Salva muitas vidas. Aqui é um jovem que foi salvo, que morreria se não fosse o trabalho deles. Originally from the U.S., Daniel gave up a lot. Veio dos Estados Unidos, Daniel, He could be making a lot of money right now. poderia estar ganhando muito dinheiro agora in the United States. nos Estados But Unidos, after he saw the need here in the jungles of mas ele Papua, viu a necessidade do povo filipino e deixou tudo para ser missionário ali. Prima is a medical doctor. She too A could esposa be dele making money é médica. in some hospital. But instead, she and Daniel are taking the hospital to those who have no access. Eles vão até os lugares ajudar os chamados de pessoas doentes. The ministry of healing. We are unknown to the world, but here in the jungles O of coração dessas pessoas não está aberto para a verdade, ou não, irmãos? ambassadors of hope and agents of change. Unselfish Pessoas que provavelmente morreriam porque não conseguiriam sair, porque olha como é o acesso. expecting nothing in return. Eles moram na selva mesmo. In the truest sense of the word. They do not charge for their services, nor do they receive a salary. In fact, they do their Ele passou muitos anos e não recebe salário, ele recebe só ajudas para cumprir sua missão. Ele escolheu fazer isso. Why they do it? Here's what they have to say. The reason that I chose to serve here, to spend, I guess you could say, my youth here, is I had a change of life focus. Ele mostra essa missão de focar em salvar vidas. I could do that. I could make money and enjoy myself. Ele poderia estar I realized that aproveitando a vida, ganhando it's dinheiro, about serving ourselves. mas prefere estar It's servindo a about outros. saving others, it's about helping others. And so for me, what has kept me here all these years is a sense of that calling. Isso causa um impacto muito forte no Life is really about helping others and not just living for ourselves. do que viver uma vida só focada em nós mesmos. Swiss Air Force helicopter, which he personally raised the funds to purchase. Now most helicopters Falaram like que this foi doação esse helicóptero. were E é museums. mantido por doações também. Workhorse is being put to good use. Esse helicóptero era muito velho, então poderia ser parte do museu, mas ele arrumou esse helicóptero e consegue usar ele para isso. Delivering supplies like medicine, Leva muitos suprimentos para essas vilas de remédios também, não só resgate, mas ajuda nesses lugares. places that are treacherous to hide and almost impossible to pass. É quase impossível, às vezes, acessar ali quando está Isolated mountainous region numa condição de tempo ruim. can quickly turn. A pé, né? Ele consegue fazer rápido de Long helicóptero. distance, the lack of roads, the treacherous terrain can prove to be too much, especially for the elderly, the little ones, and the vulnerable. Crianças And e even worse, adultos e if a adultos. person is weak or cannot walk, they will have to be carried out over the rough, sketchy terrain. Very miserable journey. But all that has changed with the work that Daniel Era muito difícil fazer esse trabalho sem helicóptero, mas agora, would normally take hours or rapidinho eles conseguem ajudar essas takes pessoas. only minutes by helicopter. Alguns minutos. Minutes can mean the difference between life
que faz a diferença, pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Can now receive the proper medical Por care. exemplo, pessoas com malária receberem tratamento. Now has a chance of surviving. Agora, esse idoso deixa de sobreviver. Eles fazem escolas missionárias na floresta que demorariam anos para ficar prontas, mas por causa disso fica pronto em meses, porque ele consegue levar os suprimentos através de helicóptero nas florestas para cuidar dessas crianças que não conhecem a Jesus. The building supplies would have to be hiked in, one bag at a time. But now the helicopter can transport a whole load of supplies in minutes to keep construction moving forward. So many lives have been saved and forever changed by the sacrifice and commitment. É uma escola missionária na floresta. They and their team are making a difference for eternity. Estou fazendo a diferença para a eternidade. Have inspired me to re-examine my own life. Esse casal nos inspira, né, a fazer o mesmo. On how I use my limited time here on Como que eu uso o meu tempo? to dig deeper within myself and search for more ways on how I can be a world changer. Como que eu posso também encontrar meios para mudar o mundo também? Gifts, talents, time, treasure, and influence. Talentos, tempo, Change in this world. nós podemos usar para mudar o mundo. An ambassador of hope. How about you? E agora é sobre Your você. time and your treasures here on earth. Como você tem usado seu tempo aqui na igreja e em outros Ease the lugares? suffering of humanity. Como você tem se preocupado com pessoas que sofrem? Like Daniel and Freeman. Not all are called to a foreign mission, but all of us are called to be missionaries wherever we are. Nós podemos ser missionários onde nós estamos, não apenas como eles nas Filipinas ou longe. To change a life for eternity, whether that be in a faraway land or in a local community, or Pode ser longe ou aqui em volta na we can comunidade. make a difference like Daniel. Podemos fazer a diferença como Daniel e a prima dele. But I do know that He's waiting for each and every one of us to live out the purpose He has given us, and to live a life of service to others. So go out in faith and holy courage. Ask God to make you a blessing to someone today. And when our hike through the treacherous jungle of this earth is finished, and we ascend into the clouds to meet the Lord in the air, we will then be able to hear the words from the divine missionary Himself Cristo fez também uma grande obra deixando o céu to rescue us here in para that vir nesse resgate à humanidade. places the golden crown upon our brow, and we look into the face of our Creator. Mas ele olhou para a necessidade do nosso As He looks into our Criador. eyes, well done, thou good and faithful servant. Enter now into the joy of the Lord. May these wonderful words be said of me, and may these blessed words be said of you too. So let Jesus be your pilot and physician today. Deixa o Senhor Jesus ser o piloto da sua vida. What you need today. And as you do, He will pilot you all the way to the heavens, where there will be no more sickness, no more suffering. Em breve poderemos estar no céu, num lugar onde não há mais sofrimento, nem morte e nem dor. In the sky above. Esse vídeo foi feito pouco tempo depois, pouco tempo antes de uma situação acontecer. Daniel, junto com uma missionária, enfermeira também americana, foram resgatar, saíram daqui, depois viram até aqui numa ilha bem pequena e foram levar de volta uma jovem e uma outra pessoa que estavam doentes. E aqui, bem neste lugar aqui no meio do mar, o helicóptero perdeu o GPS. E já fazem 3 semanas que eles estão desaparecidos. Daniel e Janelle. Até que Ted Wilson fez uma reunião de oração para que Deus agisse. É uma história linda de um missionário que deixou tudo que tinha, poderia estar ganhando muito dinheiro aí nesse mundo, muito dinheiro mesmo, que um piloto nos Estados Unidos e uma médica nos Estados Unidos poderia ter ganhado muito. O noivo dela está participando da equipe de resgate, tentando encontrar, porque ele é piloto também. E sua esposa prima, que é médica, não estava presente no helicóptero, então ela está viva. Mas é muito provável que, infelizmente, eles estão embaixo das águas. A única coisa que foi encontrada foi um óleo e depois os tênis dela. Eles dedicaram sua vida ao Senhor e morreram fazendo a obra do Senhor. Após 3 semanas é quase impossível ter chance de vida. Sabemos que o nosso Deus é poderoso. Mas eu fiz questão de trazer essa história aqui, sabe por quê? Porque toda vez que a gente vê que quando Deus permite que seus missionários morram, para que mais pessoas sejam alcançadas por seu testemunho.
O mundo está agora ouvindo falar dessa história. Jovens, milhares de jovens estão sendo inspirados por essa história. E eu quero que essa igreja e nós aqui sejamos também. Que possamos refletir na nossa vida, o que nós temos feito, com o nosso tempo, nossos recursos, nossos talentos, para responder ao chamado de Isaías 6:8, onde Deus pergunta: a quem eu enviarei? Ele fala: Senhor, envia-me a mim. Iremos nós agora, que temos tão grande luz, fazer algum sacrifício por Jesus? Quem por nossa causa se fez pobre, para que pudéssemos, através de sua pobreza, nos tornar ricos? Precisamos despertar, através de piedade e trabalho sincero para o Mestre, participar de seu Espírito pelo amor às almas, de fé em Deus, para que Ele possa trabalhar conosco, por nós e através de nós. Atos 20, 24, tem um texto muito bonito, eu quero acabar com esses textos aqui. Atos 20. Porém eu em nada considero a minha vida por preciosa, contanto que complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A única coisa que tem real sentido nesta vida é ajudar o nosso semelhante. É que é um convite para nós. Eu vou pedir ajuda, antes de cantarmos o hino junto final. Quero pedir ajuda de 2 pessoas pelo menos. Pode me ajudar, irmão? A outra irmã vai me ajudar ali. Trago isso aqui para a igreja. Igreja, aqui você vai colocar o seu nome. Coloca o seu telefone, tudo aí. Pode ser um para cada um. Se não der, aí a família coloca junto depois, tá? Mas acho que dá um para cada um, sim. Coloca o seu nome, o seu telefone. Por quê? E aí tem uma lista, onde você vai ter pessoas. O irmão entregou também uma outra lista, mas é um pouco diferente. Assim, você vai colocar pessoas interessadas, pessoas que estão interessadas em estudo bíblico. Aí vai ter uma letra A, B, C ou D. Aí é o nível de interesse que você acha que ele tem. São pessoas que só querem também estudar a Bíblia, ou não, pessoas que estão vindo à igreja. Pode colocar o nível que você coloca, que você deseja. O que nós vamos fazer com isso? Nós queremos a longo prazo, primeiro começar orando por essas pessoas. Se você sabe dar estudo bíblico, eu quero que você coloque um asterisco grande assim. Quem não tem caneta, irmão, se puder ali no final tem umas canetas, se puder compartilhar aí para quem puder. Quero que agora você pense em pessoas ao seu círculo que, quem sabe, estejam interessadas. Ou pessoas que demonstraram qualquer tipo de interesse, desde que seja mínimo. Aí você coloca na letra D. Nós vamos orar por essas pessoas. Quem não sabe dar estudo bíblico, nós vamos dar a oportunidade de saber como dar estudo bíblico. Quem sabe, nós vamos trabalhar para ajudar essas pessoas. Porque, queridos, quando a gente encontra algo precioso, e nós encontramos em Cristo Jesus algo precioso, a gente quer compartilhar com os outros. Se você perdeu a vontade de compartilhar o amor de Jesus com as pessoas de sua volta, quem sabe seja bom ler a carta do Apocalipse que fala que perdemos o primeiro amor e devemos olhar de onde caímos e voltar à prática das primeiras obras. Porque o principal sinal de que Deus está em nosso coração é se nós amamos o nosso semelhante e nos preocupamos com ele. Se nós encontramos a salvação em Jesus, nós vamos querer falar de algo tão precioso que encontramos nele para a pessoa do nosso lado. Vai ser natural querer falar do amor de Deus. Então, se você sente falta disso no seu coração, nós vamos realizar ações aqui durante o ano, para que esse amor volte ao nosso coração. Todos estão ali com... Quem tiver, já coloquem. Ao final eu quero pegar com vocês. Então, quem não tiver, anotem, nem depois da oração, a gente passa aí uns minutinhos colocando. Pode ser o nome de 1, 2, 3 pessoas. Coloque o seu nome. Se você sabe da estudo bíblico, coloque um asterisco. Se você sabe. Se você não sabe, não precisa colocar nenhum sinalzinho.
tá bom? E aí você coloca o nome de pessoas interessadas na Bíblia, que querem estudar a palavra de Deus. Se você não sabe, se não está interessado, você coloca o nome. E você quer criar interesse, coloca a letrinha D aí, você marca. Se você não entendeu, pergunte para mim no final, que a gente vai falar sobre isso. Peço que coloque o hino para nós cantarmos, e ao final, depois da oração, fique um pouquinho, anotem, e aí eu vou pegar com vocês ao fundo. Eu não sei qual que é o número do novo inário, mas é Há um Dever. O nome, Há um Dever. H, aí tem um acentinho, acho que não coloca aqui. Vamos cantar em pé todos juntos? Aí depois vocês continuam anotando, fazendo favor. Isso aqui é muito importante. É dessa maneira que a gente pode organizar um trabalho, começar um trabalho, ou aperfeiçoar o trabalho que já estamos fazendo. Falta de amor ao nosso semelhante. Olhamos muito para nós mesmos, as nossas necessidades, que são reais, mas passamos muito tempo nos preocupando só com nós mesmos, Senhor. Expendemos tempos, talentos e recursos nesse sentido. Mas, Pai, a Tua obra, as pessoas do nosso lado, têm sido negligenciadas por mim, por nós. Mas queremos aprimorar aqueles que já estão fazendo algo e louvamos a Deus por isso. Mas queremos pedir, Pai, que primeiro de tudo, o Senhor coloque em nosso coração o amor real pelas almas por quem o Senhor morreu. Que possamos considerar o valor que cada alma tem, que custou o sangue de Cristo Jesus, que só se houvesse uma só alma nesse mundo, o Senhor faria a mesma missão que fez de enviar o seu Filho para morrer por nós. Ó Pai, que possamos ter esse amor brotando no coração, e encontrar dentro de nós a satisfação real e plena e a cura para todas as nossas necessidades também, ao ajudar as pessoas em nossa volta. Aqui está 2 listas, Pai. Aqui o irmão Pedro colocou para eles, que vai ser para colocar aquelas pessoas que eles querem também convidar para a Semana Santa. Pessoas que eles querem criar interesses, para que, quem sabe, venha aqui, ou nas casas, seja onde for, para ouvir falar disso que a gente ouve, a gente ama, e a gente quer compartilhar com eles isso.
E eu peço por essas pessoas, Senhor, não só por essas, mas também por aquelas que receberão em breve o livro missionário deste ano. Também quero orar aqui, Pai, por esse outro cartão que nós colocamos, que irá colocar aqui, se sabemos ou não, horários bíblicos, mas também colocar pessoas ali que já estão estudando, ou que já estudaram, ou que estão vindo à igreja, ou que estão participando do clube de doadores, seja o que for, a jovens, adolescentes, ou até mesmo pessoas adultas, que estejam interessadas com alguma coisa espiritual, não necessariamente dar estudo bíblico, receber estudo bíblico, mas está tendo algum interesse de se envolver com a igreja, ou com um pequeno grupo, ou com qualquer atividade, até mesmo a ASA, Pai. Queremos ter esses nomes, assim como o Senhor tem nomes em registros celestiais. Nós queremos ter aqui no registro nosso, para podermos trabalhar e orar por essas pessoas, clamar pela vida delas, ajudá-las nas suas necessidades, ó Pai. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito desça sobre essa igreja e coloque em nós um espírito de serviço, para que essa igreja, que já está ativa em muitos sentidos, aprimore mais ainda o seu trabalho e seja plenamente como essa colmeia maravilhosa que a gente viu na igreja de São Francisco. Que essa seja uma nova colmeia para a honra e glória do Teu Santo Nome. Nós pedimos por isso, nós clamamos por essas pessoas que queremos ver salvas e clamamos, ó Pai, pelos missionários além-mar, que nós ajudamos muitas vezes com nossas ofertas diretas ou com nossas ofertas para a igreja que sustentam essas pessoas lá também. Nós clamamos por essas pessoas, clamamos em especial por as pessoas que estão com essa angústia de não saber onde está Daniel, onde está a Dani, onde estão essas pessoas, a Janelle também. Pai, essas pessoas estão sofrendo. Nós pedimos que conforte os seus corações. Nós pedimos que conforte o nosso coração também. Em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a escreverem e depois, aqueles que tiverem escrito, eu pego ao final essa listinha. Coloquem o número de vocês também, coloque o nome.